minha vida de fumante começou junto com os bancos universitários, há mais ou menos 31 anos atrás. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, desde a hora que levantava até a hora de dormir. Os pontos negativos do fumo na minha profissão foi as mãos amareladas, o cheiro que tinha esse ambiente aqui, as paredes e os clientes que eu perdi, e não me avisaram, porque os que avisaram eu sei quantos perdi, muitos. Tossia muito, de manhã era uma tristeza, tosse prolongada, e até umas 10 horas da manhã muita tosse, não tinha olfato praticamente zero, cheiro muito pouco. A comida tinha gosto ou doce, ou salgado, ou azedo, ou amargo. As nuances intermediárias não sentia nada, praticamente. Hoje, como ex-fumante, eu percebo, então, esses gostos e o cheiro das coisas também. E eu tenho 2 filhas, então, e elas são as maiores incentivadoras para que eu largasse de fumar. E elas realmente foram as beneficiárias, porque elas fumavam por tabela. A minha mulher também era fumante, agora é uma ex-fumante, e eu estou muito feliz. Nós temos observado na prática clínica que um fumante pode levar, em média, 3 vezes mais tempo de tratamento para um processo ulceroso do que um não fumante. E temos observado também que, especialmente naquelas úlceras mais graves, aquelas que sangram, as úlceras hemorrágicas, a incidência num fumante é cerca de 7 vezes maior do que em um não fumante. A segunda área em que a incidência de doenças é muito aumentada nos tabagistas, em termos de tubo digestivo e sistema digestivo como um todo, são os tumores, os cânceres. No esôfago, o fumo é um dos grandes fatores de risco para o câncer. No estômago, da mesma forma, tanto num quanto no outro órgão, em média, 3 vezes mais alta a incidência de cânceres nos fumantes em relação aos não fumantes. No intestino grosso, a influência do cigarro também é muito grande em termos de incidência de cânceres. Em relação ao pâncreas, alguns estudiosos, alguns cientistas têm chegado a afirmar que o único fator de risco realmente definido para o câncer de pâncreas é o cigarro. E isto é algo muito sério. Os cânceres de pâncreas, via de regra, são descobertos em um estágio bastante avançado e, portanto, tendem sempre a ser fatais. Talvez, em termos da incidência de cânceres no sistema digestivo a partir do cigarro, o dado mais surpreendente seja aquele que diz respeito ao fígado. Estudo de um grande número de pessoas, mais de 1.300.000, conduzido por Hirayama, no Japão, demonstrou que para o fumante de 30 ou mais cigarros ao dia, o risco de contrair um câncer de fígado é tão alto quanto o risco de contrair um câncer de pulmão. Em torno de 6,5 a 7 vezes mais elevado do que o risco para a mesma doença em não fumantes. É válido você deixar de fumar a qualquer altura da vida. Embora seja verdade que em algumas doenças a normalização do risco de quem fumou no passado, de um ex-fumante, comparada com a de um não fumante, só chegue a igualar-se por volta de uns 13 anos depois de cessar o hábito, e é o caso do câncer de pulmão, o lado bom de toda essa questão é que, no primeiro ano de abandono, há um rápido decréscimo do risco, na faixa de 50% para a maior parte das doenças que são influenciadas pelo fumo. No segundo ano de abandono, novamente há um rápido decréscimo. 50% no primeiro, 50% do risco restante, ou seja, 25% do total no segundo. Isso significa que nos 2 primeiros anos, a pessoa consegue reduzir em cerca de 75%, em média, o risco em comparação com os não fumantes. E depois, então, os últimos 25% vão se regularizando lentamente ao longo de uma série de anos. Vale a pena você deixar de fumar em qualquer momento, mesmo que já esteja sofrendo de alguma doença importante causada pelo cigarro. No 4º dia, o seu desejo de fumar estará em franco declínio. Aproveite para intensificar a desintoxicação. Continue com refeições leves e muito líquido o dia todo. É possível que você sinta hoje um conflito entre a razão e o apetite. Sua consciência diz que não.
Seu apetite diz que sim. Não hesite em ficar com a razão. Lembre-se que sua saúde é um tesouro. Sem ela estarão em jogo seu futuro, sua família, seus sonhos e seu projeto de vida. Você já se sentiu no mesmo dia nervoso, calmo, agitado, bravo, irritado, alegre? Isso que acontece com uma pessoa que fuma. Ela não tem aquela estabilidade emocional das pessoas que não usam nem cigarro e nem café. Ele força o cérebro dele a ir lá para cima, ele vai lá para baixo, ele entra naquela fase de abstinência. Abstinência, o indivíduo começa a se sentir mal, estranho, ele não sabe o que é. Sem pensar, ele já coloca a mão no bolso e vai puxando um outro cigarro, para sair daquela situação deprimente e voltar lá para cima. O efeito vai passando novamente, o cérebro dele vai entrando em depressão. E ele começa a se sentir mal de novo. Ele que há poucos instantes estava alegre, agora está irritado, está chateado, está triste, sentindo coisas ruins. Depois de um dia inteiro assim, estimulado, deprimido, o indivíduo chega em casa, o cérebro completamente esgotado, ele não tem nada mais para dar. E aquela hora que deveria ser a hora mais gostosa do dia, quando ele vai encontrar aquelas pessoas que o amam, que vai encontrar aquelas pessoas que ele ama, ele chega cansado, extenuado, não está disposto a dar nada, só quer receber. Se nós pudéssemos fazer uma estatística de quantos casais se separam por causa do cigarro, com certeza daria um resultado bastante alto, porque é impossível você estar esgotado e ter condições de dar alguma coisa. E quando vem a criança em casa, está o bebê novinho, os filhos crescendo e os pais fumando. A história do fumante passivo é muito complicada, porque aquela fumaça secundária do cigarro, ela é pior do que aquela fumaça que o indivíduo inala. E isso faz muito mal para a criança. Todos ouviram falar do fumante passivo. As crianças que convivem com fumantes em casa, elas desenvolvem muitos problemas respiratórios, problemas alérgicos, asma brônquica, rinite alérgica. A criança tem com frequência bronquites e pneumonia, vive no médico, vive tomando antibiótico. É bastante complicado o problema do fumante passivo dentro de casa. Essa criança vai ter mais dificuldades na escola. E além de todos os problemas que ela vai enfrentar, fica aquele mau exemplo, não é? Dos pais fumando. Possivelmente ela também será um fumante quando crescer. Se estiver sentindo que vai fraquejar, recorra às preces, confie em Deus e peça ajuda. Você vai se surpreender com o poder da oração. Veja o que diz a Bíblia. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quando a gente tem um problema e procura um amigo, sabe, desses amigos que ajudam mesmo, que estão sempre presentes, que nos ouvem, parece que o problema fica menor e pode ser resolvido mais facilmente. Eu quero dizer a você que Deus é o maior amigo que você pode ter. Sentar-se ao lado dele e conversar com ele seria uma boa terapia, mais do que isso, uma grande ajuda para você confirmar o desejo, a decisão de deixar de fumar. Sabe como a gente chama isso? Prece, oração. Você pode se assentar do lado de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, desta divindade maravilhosa, e colocar diante do nosso Senhor o seu desejo de ficar livre do hábito de fumar e ter mais saúde. Você pode praticar a oração. Mas eu não vejo a Deus. Como vou falar com Ele? Ele está do seu lado. Espiritualmente, Ele anda com você. Converse com Ele. Dialogue. Diga assim: Senhor, eu tenho tanta vontade de fumar, mas me ajude agora. Isto é uma oração. Pratique esta oração. Fale com Deus.
Quando uma carga é dividida com mais alguém, ela fica mais leve. E Deus está disposto a tornar a sua luta, a sua batalha mais leve. E no final, numa grande vitória.